Processo de fecundação, certo? Cadê? Vai para o processo de fecundação, certo? Onde o ovócito, né? Ele é liberado. E aí na trompa vai haver o encontro entre o ovócito e o espermatozoide, certo? Uma vez encontrando o ovócito com o espermatozoide, vai formar o zigoto. A mitocôndria que a gente tem nas nossas células vem de onde? Da mãe, né? Então eu acho que vocês lembram aí, acho na aula do primeiro período, né? Que a gente é mais, nosso nível de parentesco molecular é mais próximo da mãe do que do pai, né? Não é isso? Por quê? Porque o pai só vai dar o quê? Metade do material genético. A mãe doa a outra metade e a estrutura da célula. Certo? Então as mitocôndrias que a gente tem na nossa célula é da mãe por quê? Porque a nossa célula que doa é a mãe. Certo? Aí eu fiz até uma. Não sei se isso daqui está muito alto, né? Para eu falar sem. Não é isso? Então o que é que acontece? É que se a mãe, né, além de doar, por exemplo, imagina que ela vai doar para você uma casa, né? Então ela comprou a casa e deu a metade dos móveis. Então ela doou a casa e a metade dos móveis. E o pai só deu o quê? As outras metades dos móveis. Quem é que doou mais? A mãe. Ela doou a casa, então a nossa célula é de origem materna. Certo? Agora a pergunta fosse, né, com relação ao material genético, quem é que contribui mais? A mãe. Não, material genético, aí é os dois, é igual. Material genético. Mas a mãe doa apenas metade do material genético, ele doa a célula, certo? Então, o ovócito, né, ele vai ser fecundado com o espermatozoide, certo? Onde ele passa, né, pelas camadas. Onde ele passa pelas camadas, né? Então temos aí a corona radiada, a zona pelúcida, né? E aqui o ovócito, certo? E aí acontece o seguinte: embora a nossa mitocôndria venha da célula materna, mas existe casos de pessoas que têm a mitocôndria de origem paterna, pode acontecer. Lembre o seguinte: que na biologia nada é 100% exato, né? Não é matemática pura, certo? Então, o espermatozoide ele consegue entrar, levando metade do material genético, certo? E vai se fusionar com o núcleo da célula do ovócito, e aí forma uma única célula que é o zigoto, certo? Aí, a partir desse zigoto, vai sofrer o quê? Mitoses sucessivas. Essa mitose, né, vai ocorrendo de forma bastante rápida, né, que é a fase de segmentação, ou seja, a célula vai se dividindo através desse processo de mitose, certo? Nesse momento aí, as células praticamente são todas iguais ainda, né? Que é o que a gente chama de células totipotentes, ou seja, a ausência de diferenciação. Então, cada célula que ainda é igual, não está diferenciada. E aí a gente tem a primeira etapa, que é a mórula. Então, depois de uma única célula, as células vão se dividindo, formando a mórula, certo? O que é a ausência de diferenciação? Ou seja, as células são todas iguais, né? Diferente do nosso corpo hoje. Nosso corpo é formado por células diferenciadas, ou seja, o neurônio é diferente do hepatócito, que é diferente de uma célula da pele, que é diferente de uma célula do fígado, certo? Então aqui temos depois do zigoto, temos essa fase aqui de formação da mórula, que é em torno de 12 a 32 células não diferenciadas, certo? Aí depois da mórula, temos aí a blástula, certo? E aí essa etapa é muito importante, porque temos duas partes aí da blástula, você tem que estar muito atento. E é o quê? Como é que se chama essa primeira etapa aqui da blástula? Que é esse conjuntinho de célula. Blástula. Como é que se chama? Ele não sabe o nome, pessoal. Crioblasta. Temos aqui a blástula. Certo? A blástula, isso aqui.
Temos esse comprido aqui de célula aqui. Como é que se chama essa região aqui? Embrioblasto. Embrioblasto vai dar origem ao quê? Ao embrião. Embrião. A gente vai vir aqui. E essa aqui? Trofoblasto vai dar origem ao quê? A placenta. A placenta. Certo? Cuidado. A pessoa pode adiantar aqui. Eu vou falar uma coisa aqui, mas. Você entendeu? Oi? Trofoblasto. Vai formar a placenta, é esse espaço aqui. Da plástica, certo? É o Então quê? temos aqui esse agrupamento de células que vai dar origem ao embrião, vai se diferenciar muito. E aqui é diferenciado, vai formar a placenta. O embrião vai ficar lá dentro. Certo? Oi? Embrioblasto, certo? Embrioblasto vai dar origem ao embrião. E o trofoblasto ele vai formar aqui o quê? A placenta, certo? Então, é a partir daqui que a gente vai formar o menino. Embrioblasto, do origem ao embrião, trofoblasto, da origem à placenta. Aí, veja só, isso ainda na primeira semana, na fase ainda de plasma, né? Vai precisar fazer o quê? O que é que quando ele está na fase de plasma? Ele vai ter que procurar o quê? Para poder... O endométrio, né? Ou seja, ele vai precisar procurar um lote, não é isso? Dentro aqui do endométrio, para poder se instalar e poder se desenvolver. Por que ele precisa se encontrar com o endométrio? O que é que o endométrio, o que é que esse lote tem? Vai dar nutrição, certo? Então ele já se dividiu ali as células, então ela ainda precisa de muita energia, precisa ter acesso a sangue, aos nutrientes, para poder continuar o processo de divisão, que gasta muita energia, certo? Então ele precisa encontrar o lote dele. O lote dele fica onde? No endométrio. Então lá no endométrio, a parede aqui é altamente vascularizada. E aí o que é que acontece se não houver implantação na mulher? Menstrua. Por isso que vai liberar aquele sangue. Aquele sangue ali é para alimentar, resumindo, é para ser como se fosse uma comida, entre aspas, mas alimentar o blastocisto. Certo? Então, uma vez ele encontrando o lote dele, ele vai lá se implantar. Certo? E vai ser ainda na primeira semana. Aqui está mostrando a fotografia normal, né? Da estrutura. E aí, quando vai ser na segunda semana, ele começa o quê? A se fixar. Certo? Ou seja, a se enraizar aqui, ó, para poder encontrar com os vasos sanguíneos e aí poder servir como, vamos dizer assim, um alimento, né? Para essa estrutura aqui poder se desenvolver. Aí na segunda semana, essa implantação já é o que? Total, certo? Já se aprofundou. E aí, na terceira semana, o que é que vai ocorrer? A gastrulação, que resumindo é o quê? Morfogênese, ou seja, vai começar a formar o embrião, né? Para formar o embrião, precisa formar 3 folículos embrionários. Quais são? Endoderma, parte interna, ectoderma e mesoderma. Então, a gente vai vir aí os óvulos que a gente tem, vai vir desses folhetos embrionários. Então, a partir da terceira semana é que realmente já começa o processo de morfogênese, ou seja, começar a formar o corpo do indivíduo. Né? E esse corpo começa na formação de 3 folhetos embrionários. Então, fica atento nisso aí. Vai ter alguma questão na prova, ou aberto ou fechado, né? Onde você vai ter que saber o quê? Os 3 folhetos embrionários principais. Quais são? Endoderma, mesoderma e ectoderma. Beleza? Esses 3 folhetos, eles vão dar origem a cada órgão, certo? Vai fazer parte do família do embrião, mas vai dar origem aos órgãos que a gente tem no nosso corpo, certo? Veja só, eu quero que todo mundo saia decorando quais são os órgãos que vão vir em cada folheto, não, certo? Mas entender o seguinte, que os órgãos vão vir a partir desses folhetos, certo? E tudo começa aonde? Na terceira semana, beleza? Deixa eu voltar aqui rápido, só para você entender essa sequência de novo. Primeira semana, o que é que ocorre? Fecundação, depois da fecundação feita com o espermatozoide do planeta feminino, aí vai formar o cigoto. O cigoto
O zigoto vai continuar, vai se desenvolver, formando a mórula, certo? Da mórula vai formar o quê? A blástima, certo? Essa blástima vai precisar o quê? Ficar o endométrio, né, o seu óvulo, para poder se implantar e a partir dali crescer, certo? E aí a blástima vai se encontrar lá com o endométrio, certo? Lembrando, para não esquecer aí, ó, o embrioblasto e o trofoblasto, certo? O trofoblasto vai dar origem à placenta, o embrioblasto ao embrião. E aí na terceira semana começa o processo da morfogênese, certo? Dando origem aos 3 folhetos. A morte é o seguinte, depois do zigoto, foi formado o zigoto, né? Aí você vai começar a se dividir. Né? Aí nessa divisão, está um conjunto ali, 12 a 32 células, exatamente iguais, já diferenciadas, a gente chama de módulo. É só isso. São células iguais, aí vai dar na parte de 12 a 32 células. Que é logo depois do estudo. Então vai começar a se multiplicar, aí daí ela vai evoluir para baixo. Certo? Aí para baixo, ela vai se implantar lá no endométrio para continuar o desenvolvimento. E aí, uma vez ela implantando no endométrio, você na segunda semana, já está a implantação total, você já terá ter acesso aos vasos vivos, aí aqui vai começar a formação dos folhetos embrionários. Qual é a importância de formar o folheto embrionário? Porque a partir do folheto embrionário eles vão formar os órgãos. Certo? Entendeu, galera? Pronto, vamos lá. Na primeira semana, quais são os eventos? Aqui na primeira semana são vários eventos, né? A liberação do ovócito vai se encontrar com o gameta masculino, certo? Aí vai formar o zigoto. Fecundação, zigoto. Aí esse zigoto vai começar a se dividir. Aí começa a dividir. Aí vai formar o quê? A mórula. A mórula é de 12 a 32 células. Iguais, nada diferenciado. Aí essa mórula vai começar a se transformar para formar o quê? A blástula. Aí essa blástula já tem uma morfologia diferenciada, né? Ela vai precisar o quê? Se implantar, né, no endométrio. Porque ela precisa de mais energia para poder formar um indivíduo, certo? Nessa fase vai gastar muita energia. Então ela vai chegar lá no endométrio, se prende lá no endométrio. Então na segunda semana já tem implantação total do endométrio, da blástula no endométrio. Então você vê aqui, ó, que ela já está tendo acesso aos capilares, né? Para poder pegar sangue, para ter energia, certo? E aí, a partir daí, vai formar o quê? Os 3 folhetos embrionários, para cada folheto embrionário formar o quê? Os órgãos, certo? E aí o resto é só o desenvolvimento dos órgãos, né? Do indivíduo. Então, temos nessa primeira fase a gastrulação, né? E essa formação dos folhetos embrionários. Temos a formação da linha primitiva, né, na superfície do epilasto. E aí temos os órgãos que cada folheto embrionário vai originar. Lembrando mais uma vez, não é obrigado a decorar isso aí, mas é saber o seguinte: cada folheto daquele ali vai dar origem. Por exemplo, o ectoderme, né, ele vai dar origem ao quê? As glândulas, a medula da adrenal, dá origem à hipófise, o sistema nervoso, certo? Então o ectoderma vai dar origem, por exemplo, ao sistema nervoso. O mesoderma, né, vai dar origem ao quê? O aparelho geniturinário, né, os órgãos sexuais, né? O ectoderma vai dar origem ao quê? Hipófise, tubo digestivo, certo? Então cada folheto daquele vai dar origem. Então, cada folheto desse vai dar origem ao órgão. Que é o que? É a etapa que vai formar o quê? Vai dar origem ao quê? Ao sistema nervoso, certo? Então, o nosso sistema nervoso, ele começa ali, ó, a ser formado a partir da terceira semana, certo? Então, é a partir da terceira semana que começa a formar as direções nervosas, né? E vai dar origem ao sistema nervoso central. Tudo começa aí na terceira semana. Além disso, na terceira semana, também começa a formação. A formação de quê, pessoal?
O que é isso aí? Hã? O quê? Circulação. Né? Aqui a terceira semana também começa a formação do sistema circulatório e começa também a formação do coração primitivo. Certo? O coraçãozinho aqui já começa a ter ali uma ou duas cavidades, já começa a bater, já começa a ter uma certa contração. E normalmente a gente consegue detectar melhor na quinta semana, certo? Mas na terceira semana já temos aqui um coração primitivo. Isso. Certo, galera? Então, a partir da terceira semana, os estruturas são muito importantes para formar. Primeiro, a neurulação, que é o mesmo sistema nervoso, que começa na terceira semana, e também a formação do sistema circulatório. A gente vai ter o sistema circulatório definitivo. Claro que aqui a gente não vê, não dá para a gente ficar com o circulatório dessa, certo? Mas já dá para ver que aqui já tem um sistema circulatório já precisamente estruturado, já que forma o cardio, né? Vai começar aqui a bater o coração de circulação definitiva, né? Mais alto que esse aqui que eu falei na aula passada, não é isso? Então, a partir dessa estrutura aí, ó, da mesodérmica, ectodérmica e endodérmica, vai ser formado cada órgão do nosso organismo, certo? Aí aqui a gente está mostrando, ó. A gente está preparando aqui, ó, os coletes embrionários, que vai dar o tubo neural, aqui a coluna vertebral, certo? E aqui vai formar os órgãos internos, né? Tubo digestivo, certo? O tubo digestivo que você vai fechar para formar o tubo digestivo. Então, a partir dessas células aí, desses três coletes embrionários, a gente vai surgir cada órgão, cada então, você arruma aqui, vai dar uma organogênese é o quê? É a formação, a origem dos órgãos. Certo? Organogênese, ou seja, é a formação dos órgãos. Então, os órgãos que a gente tem dentro do nosso corpo vai sendo formado a partir desses coletes embrionários aqui. Certo? Então, por exemplo, o tubo neural vai formar o quê? O sistema nervoso central. Né? Essa notocorda vai formar o quê? A coluna vertebral. Certo? E aqui vai formar os órgãos internos. Né? Aqui, ó, o tubo digestivo. Né? Então, isso aqui é que vai formar o tubo digestivo da gente. Certo? Então, a partir desses folhetos aqui, eles vão se dividindo, vão se diferenciando para formar cada célula, cada órgão do nosso tecido. Certo? Como é que se chama esse processo? Organogênese. Né? E isso, a partir da quarta semana em diante, isso vai a todo vapor. Aí, por exemplo, mulher que tem filho aqui, né? Que tem, né algumas pessoas aqui que tem filho, não é isso? Sabe o seguinte, quando a mulher está grávida, o médico sai passando qualquer remédio de qualquer jeito. Mas a mulher está com dor de cabeça, ele faz de tudo para o quê? Não dá o remédio. Por quê? Qual o meio do médico dar qualquer remédio para a mulher? Né? É causar aborto, uma má formação. Porque veja só, a partir da quarta semana em diante, né, os órgãos vão estar ali em intenso vapor ali de diferenciação e de divisão, certo? Então qualquer substância ali pode causar um problema. Então toda mulher grávida, quando ela está doente, precisa tomar algum remédio, é o maior rolo que o médico passar, certo? Mas ele claro que ele vai avaliar, se for uma coisa que possa complicar a vida da pessoa, obviamente ele vai ter que passar um remédio. Mas às vezes é um incômodo, alguma coisa, ele, ó, evite, não tomo nada não, né? Porque qualquer coisa é muito crítica a gravidez da mulher, né? Principalmente até finalizar a formação dos órgãos, né? Depois que finaliza, a criança já está pronta e beleza, ainda tem uma tolerância melhor. Mas até lá, né, é complicado. Fora, por exemplo, doenças infecciosas, por exemplo, a mulher quando sabe que está grávida, ela vai fazer o quê? Um teste para saber se já pegou toxoplasmose. Sabe o que é toxoplasmose? É a famosa doença do gato. A toxoplasmose, por exemplo, é um parasita, né, que vive em fezes de gato. Se a mulher já tem anticorpo contra esse parasita, aí beleza, o médico não vai ficar preocupado. Mas vamos supor, a pessoa está grávida e ele vê que você não tem anticorpo contra o parasita, ele vai ficar muito preocupado. Por quê? Porque se você tiver o toxoplasmose, o parasita vai até o embrião, ou até o feto, a criança,
e começa a causar dano. Aí vai desde cegueira, a causar uma microcefalia, problema cardíaco, e vai causar N problemas, né? Na criança. Então, quando ele faz o teste, que a mulher está grávida, e que a mulher não tem anticorpo com toxoplasmose, ele vai falar: minha filha, evite gato. Quando tiver gato, você compra. Não é isso? Me falou? Tu não tinha não, foi? Pronto, então pronto. Aí você tem que evitar a qualquer custo os gatos, né? Tem gato? Tinha gato? Na minha sogra tinha. Das tua sogra? Vixe, mas... Então, aí tu ficou longe da casa da sogra, não fez? Graças a Deus. Pronto, graças a Deus, tá vendo? Então, pronto. E a Ana aqui, ela sabia que não podia ter contato com o parasita. Então, nessa fase aqui de organogênese, né? Qualquer substância Falou que poderia afetar o cérebro. é bastante complicado, né? Outra coisa também interessante, a professora Cláudia estava grávida, foi que não podia entrar no laboratório genético. Por que ela não podia entrar no laboratório genético? O que é que tem no laboratório genético? Substância que interage com o quê? Com o quê? Isso é genético? Genes, DNA, certo? Então imagina a pessoa estar no laboratório genético, onde ali tem substância que interage com o DNA. Uma substância pode cair na pele, entrar na corrente sanguínea e até criança. Causar uma mutação, aí vai ter uma formação. Então quando a pessoa estava grávida, não podia entrar nem no laboratório genético. Certo? Só pode entrar depois que teve a criança. Então assim, qualquer substância que interage, química, que interage com o material genético, que pode influenciar o desenvolvimento aqui da criança, deve ser, obviamente, evitado. Certo? Então, para finalizar, pessoal, fique atento com relação à etapa ali da fecundação, mórula, fecundação, zigoto, mórula e blástula. Certo? Saber ali da blástula, temos a parte ali que forma um embrião, né? Um embrioblasto, e aquela parte que vai dar origem à placenta, que chama-se trofoblasto. Fica atento nisso aí. Aí na terceira semana tem a gestação. E E a neurulação. a organogênese vai vir de onde? A partir dos 3 folhetos embrionários, que são endoderma, mesoderma e o ectoderma. O ectoderma, a mesoderma é a idade da gestação. Isso, na fase da gastrulação, que é a morfogênese, Na terceira semana. na terceira semana. E a quarta é a mesma. Não, aí a quarta em diante é a organogênese. Aí realmente vai agora desenvolver os órgãos. Certo? É porque na terceira semana é a morfogênese, né? Vai começar a formação, né? Aí na quarta, organogênese, que aí é a formação do órgão propriamente dito. Aí é para formar coração, né? Formar os sistema circulatório, certo? Por exemplo, o sistema nervoso começa a se formar em qual semana? Na terceira semana. Certo? Então, na terceira semana já começa o sistema nervoso e o coraçãozinho primitivo, né? O sistema circulatório. E aí na quarta semana de ano é só crescimento do indivíduo. Certo? Aí começa só o crescimento do indivíduo. Aí a partir ali da 7ª semana já dá para perceber ali que é um ser humano, né? Pela morfologia. Até lá. Certo, pessoal? É tranquilo. Ninguém aqui vai ser especialista em biogênese, mas é para não saber o básico, né? Essa parte de fecundação até a quarta semana. Beleza? Tranquilo? Eu vou rezar com você. Vixe, Maria! Misericórdia. Isso aqui é o... Não é, não. Misericórdia.